Então, amados, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, o que é essa justiça? Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Jesus fez a justiça quando ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Aí eu e você nos tornamos justos, né? Livre do pecado, né? Não há condenação sobre as nossas vidas, né? Amém. Graça e paz, igreja, amém? Você pode tomar assento, por gentileza. Mas eu quero deixar um pensamento da palavra aqui, algo bem conhecido aqui da igreja, uma passagem bem conhecida, se encontra ali em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1, uma passagem bem conhecida da igreja. Diz assim o texto sagrado, Mateus 4, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Curve sua face, vamos ter mais uma palavra de oração, amados. Pai Celestial, obrigado por esse texto. Pai de amor, Deus de graça, obrigado pela revelação desse texto sagrado. Obrigado por esse culto maravilhoso, onde nós estamos aqui prestando adoração ao Senhor. Pai, fala conosco através desse texto. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor. Já repreendemos também toda a oposição, tudo aquilo que se levanta para tentar causar confusão, para tentar tirar a atenção da Tua palavra. Nós damos uma ordem que todo o mal bata em retirada, somente a presença, a graça do Senhor. Fala conosco, Pai, gera uma fé nos nossos corações, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amados, um texto bem conhecido, como eu falei, quero colocar como tema aqui dessa meditação: está escrito, ou escrito está. Então esse texto aqui, amados, ele diz que Jesus, logo após Jesus ter sido batizado no Jordão, ali por João Batista, né? E quando Jesus foi batizado ali no Jordão, ali o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, né? E ali começou o ministério de Jesus aqui na face da terra, né? E diz aqui o texto que logo após Jesus ter sido batizado no Jordão, né, o Espírito Santo tomou ele e levou ele até o deserto para ser tentado pelo diabo, né? E ele passou ali uns momentos ali de luta, uns momentos de tentação, sendo tentado pelo inimigo, né? Mas você conhece bem a palavra, você vê ali que Jesus ele foi vencedor, né? Sempre ele respondeu para o diabo vinha com uma tentação para ele, falava: escrito está, né? Ele sempre declarava a palavra, porque a palavra é verdade, a palavra, há poder na palavra de Deus, né? Então sempre ele confrontava o inimigo, falava: escrito está, né? O inimigo ele conhece bem a palavra, né? Ele tenta confrontar, às vezes você tentou confrontar Jesus ali com um texto do Salmo 91, né? E Jesus respondeu ele na palavra, deu uma ordem a ele. Então diz o texto que o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviam, né? Ficou 40 dias ali sendo tentado pelo inimigo, e após aquilo ali começou propriamente dito ali o ministério de Jesus, né? Então essa é a história desse texto, a revelação desse texto, né?
Amados, sabendo que Jesus, ele já venceu Satanás na cruz, né? Ele colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Então, hoje nós somos em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aí nós nos tornamos filhos, herdeiros, mais que vencedores, porque Jesus venceu Satanás. E quando nós aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas, nós nos apropriamos dessa autoridade que está em Jesus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Então Jesus, Ele fez isso, né? Ele mandou o Espírito Santo, aí, que é o nosso amigo, é o nosso consolador, que anda conosco, né? Então somos mais que vencedores em Cristo Jesus, querido, né? Então essa guerra já foi vencida, tá? Jesus conquistou tudo por nós. Nós só precisamos o quê? Tomar posse da autoridade que nos foi outorgada, né? Essa autoridade nos foi delegada, outorgada através do quê? Através de Jesus, né? Quando Jesus venceu o inimigo na cruz ali, né? Ele desceu ali ao Hades e inferno, tomou a chave da morte do inferno de Satanás, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu aos céus, e agora enviou o Espírito Santo dele, que está conosco, né? É o nosso amigo, é o nosso ajudador, né? Quero colocar 3 pensamentos aqui, querido, referente a essa passagem, algo simples que eu queria deixar aqui com os irmãos, mas a palavra de Deus tem uma profundidade muito grande. 3 pensamentos aqui. O primeiro pensamento: a nossa posição em Cristo Jesus. Você ouviu aqui, amados, domingo passado, né, que nós temos uma posição em Cristo Jesus, né? Diz o texto aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E ele jejuou ali 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome, né? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, olha só, tentando com uma dúvida, né? Se tu és, quer dizer o quê? Em tom de dúvida, né? Querendo colocar dúvida em Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, né? E Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, olha, a primeira investida do inimigo, aí Jesus responde na palavra. Mas uma das armas que o Satanás tenta usar contra nós é o espírito da dúvida, né? Ele tenta colocar dúvida, né, na nossa filiação em Cristo Jesus. Será que você é filho, né? Ele questionando: será que Deus te ama, né? Será que a tua família te ama? Será que os irmãos da igreja te amam, né? Será que você tem um chamado mesmo para essa área, para isso, para aquilo, né? Sempre o inimigo tenta lançar ali um espírito de dúvida, né? Amados, o diabo lança um pensamento, um questionamento, né? Você pode dizer que o diabo é bom em alguma coisa, ele é um bom psicólogo, né? Então ele lança um questionamento, né? Então ele é especialista no assunto de causar confusão, lançar dúvida, né? Jogar um irmão contra o outro. Isso aconteceu desde os primórdios ali, com Caim e Abel, né? 2 irmãos, né? E hoje nós vemos as mesmas estratégias das trevas, né? Então são diversos questionamentos, né? O inimigo ele tenta colocar dúvida: se tu és o Filho de Deus, né? Mas Jesus, ele veio, Jesus é nosso exemplo, né? Jesus é o nosso humano mais velho, né? Ele conquistou por nós, assim como ele venceu, nós também somos vencedores, querido, né? Então, amados, nós temos aprendido que nós temos uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus, né? E nós temos um crédito diante de Deus, né? Que esse crédito, através de Jesus, através do sangue de Jesus, né? Então, amados, a nossa posição em Cristo Jesus, qual que é? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Tem um texto que diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados, nós estamos numa posição que Deus nos colocou. Qual a posição? Posição de rei, sacerdote. Você é salvo, né? Você não foi salvo apenas para ser salvo. Você foi salvo para quê? Para você ser bênção da vida das pessoas. Agora você é filho, você é herdeiro, né? E muitas vezes nós temos, o diabo tenta roubar a nossa fé, né? Ele é o acusador, né?
a incumbência de Satanás, ele é o quê? Acusar, né? Ele tenta acusar, tenta roubar a nossa fé, né? Dizendo-lhe, ó, você não é abençoado porque você fez coisa errada, né? Você errou, você erra muito, né? Na mesma hora que você está firme, daqui a pouco você erra. Amado, você aprendeu aqui também que não tem como Deus voltar atrás, né? Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Então, amado, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Você já foi abençoado em Cristo Jesus. Você foi abençoado com salvação. Você foi abençoado com um presente, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você, né? Então, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, querido. Ou seja, tudo é vosso. Tudo é nosso. Através do quê? Através de Jesus, né? Porque Ele nos comprou, pagou um alto preço pelas nossas vidas. Amado, então o espírito de dúvida, pastor, mas o espírito de dúvida, tem hora que vem uma dúvida, vem assim algo, mas então eu não estou firme na fé, porque vem uma dúvida, vem uns pensamentos às vezes. Amados, o espírito de dúvida não tem poder sobre aquele que tem aliança com Deus, né? Ah, então, pastor, eu nunca vou ser tentado. Amados, você não está livre de ser tentado, né? Mas você está livre em Cristo Jesus, porque Ele cuida de você. Amados, Satanás, você não vai cair nas ciladas do inimigo, sabe por quê? Porque o espírito de dúvida não tem poder contra aquele que tem aliança com Deus. Aliança como? Através de Cristo Jesus, né? Eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, né? Então, Jesus venceu a dúvida, Jesus venceu a tentação do inimigo, então nós também vencemos, porque assim como Jesus é, né, nós somos aqui nessa terra, querido. O mesmo Espírito que andou com Jesus, fazendo milagres extraordinários, né, ressuscitando mortos, expulsando demônios, o mesmo Espírito, ele está dentro de nós, querido, né? Então o Espírito Santo, querido, ele é o primeiro a nos avisar aquilo que vai acontecer, né? Você nunca está desavisado, querido, né? O Espírito Santo, ele sempre alerta, olha, não faça isso, não tome essa posição, não faça esse investimento, não dê esse passo, né? Amados, Deus, Ele nos orienta nas nossas decisões. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos homens e mulheres espirituais. Então nós não somos guiados pelas emoções, né? Não somos guiados pelo nosso sentimento, né? Não somos guiados por aquilo que nós pensamos, porque o coração do homem é enganoso, querido, né? Às vezes você pensa que está fazendo a coisa certa, está tomando a decisão certa, né? Por quê? Porque o diabo ele quer oferecer uma solução imediata para a pessoa, né? Então, no mundo hoje, onde a moda é imediatismo, né? Não, você vai lá, já resolve o teu problema, né? Esse imediatismo, ele tem dominado as pessoas, né? Então o inimigo, ele tem tido êxito como? Levando as pessoas a buscar o quê? Buscar coisas ocultas, né? E tem tantas pessoas crendo em tantas coisas, né? Crendo em ensinamentos de demônios, né? Tantas doutrinas, tantas coisas erradas. Pastor, mas como que eu faço para me ver livre dessas coisas? Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Eu tenho que andar no conselho, não andar no conselho dos ímpios, né? Mas andar no conselho da palavra de Deus. Eu preciso resistir ao inimigo, né? Assim foi com Jesus. Ele resistiu ao mal e o mal foi embora, né? O inimigo vinha com uma tentação, ele resistia, o inimigo superava. O que quer dizer resistir? A palavra resistir, conservar firme, não ceder, né? A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Eu creio que nós estamos na graça, eu não preciso nem resistir, porque eu já sou vencedor, né? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu e você somos mais que vencedor. O inimigo não tem poder contra aqueles que têm aliança. O que eu preciso fazer? O quê? Manter na posição. Manter na posição. Então o diabo ali, ele vinha com as sugestões, ele chegou para Jesus e disse: ó, manda que essas pedras se tornem pães.
Ele foi na necessidade, né? Ele viu que Jesus ali estava tantos dias sem se alimentar, ali no deserto, né? Mande que essas pedras se tornem em pães, né? Aí Jesus responde na palavra, né? Mas o diabo ele vem com sugestão, né? Sugestões absurdas, né? E as pessoas dão ouvidos ao espírito de engano, né? E isso tem cegado as pessoas, né? O espírito de engano, as pessoas andam buscando fontes ocultas, ouvindo conselho aqui, conselho ali, mas menos na palavra de Deus, né? Mas se temos que ter a convicção que eu preciso estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, né? Se tem algo que vai direcionar a tua vida, é na igreja, você ouvindo a palavra, ouvindo a revelação da palavra de Deus. E muitos têm ali andado ansiosos, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso correr atrás, preciso resolver. Amados, nós temos aprendido que Deus nos fez sem nenhuma necessidade. Amados, Deus ele olha para mim e para você, Ele nos vê sem necessidade alguma. Sabe por quê? Porque Ele nos deu tudo. O texto que diz assim lá que Deus nos deu tudo referente à vida e à piedade, né? Ou seja, tudo foi conquistado na cruz. Tudo é vosso. Tem um texto que diz isso. Tudo é vosso. Foi pago um alto preço pela tua vida, querido, né? Para você não precisar andar ansioso, não precisar andar triste, cabisbaixo, né? Porque muitos estão ali cegos, querido, né? Eles não creem na palavra de Deus e esses então estão sujeitos ao espírito do anticristo, né? Então o inimigo quer fazer as pessoas buscar as coisas desse mundo desenfreadamente. Não, eu preciso correr atrás, eu preciso resolver, eu preciso aquilo, né? Muitos se tornando egoístas, sem amor, né? Amados, mas isso não é para mim, para você como igreja, né? Porque eu e você temos uma aliança com Deus, né? E você vê o inimigo aplaudindo, né? Vendo as pessoas aí se degradando, as pessoas sofrendo aí fora, né? Então, amados, a arma que nós temos contra o engano das trevas é o quê? O conhecimento da palavra de Deus, né? Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, né? A palavra de Deus precisa estar bem nítida dentro do nosso coração, né? Eu preciso ter um entendimento da palavra. Por isso que nós estamos aqui na igreja, culto após culto, ouvindo a palavra, né? Anotando, aprendendo da palavra, né? Porque quando essa palavra está nítida dentro de nós, quando vier a tentação, quando o inimigo vier se levantar contra a tua vida, você vai declarar: escrito está, né? Está escrito na palavra de Deus, né? Então o inimigo ele trabalha no quê? Ele trabalha naquilo que nós não conhecemos, né? Ele tem a legalidade em que momento, né? Onde nós não temos conhecimento, né? Quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou em Cristo Jesus, quando eu não tenho conhecimento de que eu sou filho, sou herdeiro, que Deus conquistou tudo na cruz pela minha vida, né? Mas a ignorância é o maior adversário do homem, né? E o inimigo usa a falta de conhecimento, né? A falta de revelação da palavra para quê? Para que as pessoas não toquem, para que as pessoas não usufruam das promessas que Deus tem, né? Porque, amados, aqueles que têm aliança com Deus, você que tem aliança com Deus, você tem a promessa de Deus na sua vida, né? Bênção é para todos, né? O sol nasce para todos, né? Deus deixou essa terra para o homem conquistar, mas promessa, querido, é para filho, é para herdeiro. E todos que estão aqui hoje, querido, eu olho para vocês, eu vejo cada um que está aqui, vocês têm promessas de Deus na vida de vocês, amados, né? E Deus tem algo para realizar na sua vida, através da sua vida. Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim, que o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O profeta Oséias falando ali, olha, o povo de Israel, ele está sendo destruído porque falta conhecimento, eles não têm tido entendimento da palavra, né? Que o inimigo quer fazer o quê? Quer fazer com que eu viva em função dessa vida, né? Eu preciso resolver, preciso correr atrás, preciso isso, preciso aquilo, né? Mateus 6,33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, né? Mas se eu não busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? Se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer?
eu vou querer conquistar na minha força, na força do meu braço, através da minha energia, do meu suor, né? Isso que eu ganhei com o meu suor, com meus próprios méritos, né? E a Bíblia diz que isso é condição de pagão, né? O que é pagão? Pagão é aquela pessoa que é adepto a qualquer religião, né? Ele serve outros deuses, é um paganismo, né? Paganismo religioso, ou seja, serve outras entidades, né? É um politeísta. O que é politeísta? Ele crê num monte de coisa, mas não crê no Deus vivo, né? Não crê no Filho de Deus, né? Então, amados, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, o que é essa justiça? Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Jesus fez a justiça quando ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Aí eu e você nos tornamos justos, né? Livre do pecado, né? Não há condenação sobre as nossas vidas, né? Mas, amado, mas por outro lado, quando eu e você, nós buscamos em Deus, buscamos o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Isso que está fazendo aqui agora, né? Você estar aqui prestando um culto ao Senhor, isso é buscar o reino de Deus. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, mas você decidiu estar aqui, né? Então você está buscando o reino de Deus, está prestando um culto ao Senhor aqui. E quando nós buscamos de Deus, no propósito de Deus, nós temos o quê? Nós temos a provisão, nós temos o sustento, a segurança, a alegria, paz, felicidade, harmonia, né? Aí o que acontece? O próprio Deus, Ele se encarrega de acrescentar nas nossas vidas, né? Amados, não se desgaste, não sofra mais, querido, né? Não se desgaste com as coisas dessa vida, né? Amados, busque as coisas do alto e Deus acrescentará sobre a tua vida. Então, pastor, é só ficar de braço cruzado? Não, querido, né? É claro que Deus deixou ali para você conquistar, né? Deus te deu uma capacidade, né? O que nós não podemos, querido, andar em função desse mundo, né? Amados, eu e você, nós temos a mesma natureza de Cristo, a mesma, né? Ah, pastor, mas eu me sinto às vezes triste, me sinto às vezes, parece que eu não tenho fé, parece que eu não consigo alcançar, já falaram tanta coisa, já me amaldiçoaram, falaram aquilo. Amados, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoa, né? Você é um abençoado de Deus. Pode amaldiçoar, pode falar o que for contra a tua vida, não tem efeito. Por quê, querido? Porque eu e você temos a mesma natureza de Cristo, né? A vida Zoe, ou Zoe, né? A vida Zoe, o que é? Essa vida Zoe, ela aponta para quê? Para perfeição, para eternidade, plenitude. A vida Zoe é uma característica da vida do próprio Deus. E eu e você temos essa vida Zoe. Você tem a característica do próprio Deus, querido. Você é filho, você é herdeiro, mais que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe o diabo mentir para você mais. Ah, você não pode, você não consegue. Ah, eu estou nervoso, eu estou ansioso. Amados, a mesma vida, você tem a vida do próprio Deus em você. A vida de Deus exala através de você, querido, né? Segundo pensamento aqui, a dúvida e a tentação. O verso 5 do texto que nós lemos diz assim que então o diabo, o endemoniado do Satanás, né, ele transportou Jesus lá para a cidade santa, né? Ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito, ainda cita a palavra, né? O diabo conhece a palavra, ele só não obedece, mas ele conhece. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né? Falando ali, citando o Salmo 91, para confundir, né? E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele se ausentou, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem medo de metralhadora, não tem medo de cara feia, né? Ele não tem medo de
de mendiga, não tem medo de nada. O que ele foge é quando você declara a palavra de Deus, né? Quando você fala o nome de Jesus, aí ele cai fora. Estava escutando um testemunho esses dias, uma pessoa que se envolveu muito nas trevas, né? Muito envolvido com as trevas. Ele tinha um tete-a-tete ali com o Satanás, ele conversava, né, ali com o inimigo foi dando as coisas para ele, acrescentando na vida dele, e chegou um momento que o Espírito Santo começou a clamar dentro dele, e chegou um momento que o próprio Jesus falou com ele assim: fale Jesus, é o momento que ele estava ali triste, agoniado, né? E ali apareceu o próprio dito ali para ele no quarto dele, né? Aí o próprio Jesus falou assim: fale Jesus, fale meu nome, né? Aí ele falou Jesus. Quando ele clamou Jesus, o bicho saiu fora, foi lá na cozinha e começou a quebrar tudo. Daí ele falou assim: mas peraí, eu estou servindo o Deus errado. Eu só falei o nome Jesus, o cara foi lá quebrar toda a cozinha lá. Mas você percebe o poder que tem no nome de Jesus? Jesus, querido, esse é o nome que está acima de todo nome. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, né? Ele vive e reina para todo sempre. E onde que Jesus está? Está conosco, querido. O Espírito Santo dele, a Bíblia diz assim: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Amado, você não está sozinho. Ele falou para os discípulos certa feita, disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque Jesus era um paizão deles ali, né? Aí os discípulos estavam preocupados: puxa, ele vai para o Pai, nós vamos ficar aqui perdidos, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo, que estará com vocês, né? E o Espírito Santo veio, desceu, ali em Atos dos Apóstolos, ali veio, desceu sobre eles como língua de fogo repartida, e ali começou a igreja propriamente dito. O mesmo Espírito Santo que está em você. O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe, querido. O verso 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, né? A cidade santa ali é Jerusalém, né? Cidade sagrada, né? O local onde aconteceu vários eventos ali. O pináculo era a parte mais elevada do templo de Jerusalém, muito alto, né? E ali ele disse lá: se tu és o Filho de Deus, a dúvida, né? Lança-te daí para baixo, né? Amado, isso aqui mais uma vez, né? O inimigo lançando a dúvida, a tentação, né? E Jesus se utilizando da palavra de Deus, se declarando. Amado, seu inimigo conhece muito bem a palavra, né? Ele vai tentar confrontar você, né? Através distorcendo a palavra, trazendo o engano, né? Ele tenta distorcer. Hoje você vê tanta teologia, querido, coisas endemoniadas, teologia, doutrina, engano, tem levado as pessoas para o abismo, né? As pessoas acreditam em tanto lixo, em tanta coisa que tem por aí, querido. Mas, amados, quando eu e você praticamos a palavra de Deus, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, né? Aí eu e você não vamos cair nessa cilada do inimigo, essas coisas que estão por aí não, querido, né? Sabe por quê, querido? Porque eu e você somos filhos, somos herdeiros, tudo é nosso. Tudo foi conquistado na cruz por nós, né? Amados, você é um sucesso. Tudo que você colocar às suas mãos, você é abençoado. Você recebe essa palavra, querido? Recebe? Tudo que você colocar às suas mãos, não sou eu que estou dizendo, Jesus, né? Aonde colocar a planta dos vossos pés, né? Amados, lá no Velho Testamento, era onde você colocar a planta dos vossos pés, né? Agora é aquilo que você falar. Você está na graça agora, né? Então não é apenas onde você colocar a planta dos vossos pés, é aquilo que você declarar, é outro nível espiritual, né? Estamos na graça, em Cristo Jesus. Aquilo que eu declaro acontece. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós. E aquilo que você declara tem que acontecer. Por quê? Porque há poder na tua palavra. Amados, nós precisamos da revelação de Deus em nossas vidas, né? Eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se eu não tiver esse entendimento, né, o que nós vemos de pessoas sofrendo, querido? Pessoas enfermas, né? Não estou fazendo um tratamento disso, um tratamento daquilo, né?
Você olha para a pessoa e fala assim, mas essa é a minha enfermidade. Não é? Eu tenho que tomar esse tipo de remédio, tenho que tomar, isso aqui não tem cura, o médico já falou que não tem cura. Amados, nós temos aprendido que nós temos a vida Zoe, a mesma vida de Cristo em nós. Né? Nós temos a saúde divina. O que é saúde divina? A saúde de Cristo. Né? Você nunca ouviu aqui, você nunca leu uma passagem aqui nos evangelhos dizendo assim, e Jesus não foi aquele dia fazer milagre que ele estava meio com dor de cabeça. Né? Você nunca vai ver isso na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, a saúde divina, mas isso é para Jesus, amados. Assim como, tal qual Jesus era aqui na face da terra, eu e você somos. Né? Como que eu me aproprio disso, pastor? Conhecendo a palavra de Deus, tomando posse, andando conectado em Deus. Amados, você nunca será fracassado. Né? Você ouviu aqui. Né? Nunca seremos fracassados, nunca seremos pobres, nunca seremos miseráveis. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Jesus é o dono do mundo. Né? Ele tem tudo. E eu e você somos ele é nosso mano mais velho. Né? Nosso mano mais velho é rico, querido. Ele é dono do ouro, da prata, é dono desse mundo, dono de todas as coisas. Né? Então é ilegal, querido, que você ande com falta disso, com falta daquilo, doente disso, doente daquilo. Mas a melhor resposta para a tentação das trevas é o conhecimento da palavra de Deus. Né? Saber quem eu sou. Jesus sabia muito bem quem ele era. Né? Então, quando o diabo tentava ele, falava assim, escrito está. Né? Ele caía fora. A terceira investida, o diabo foi embora, se mandou, e os anjos vinham servir a Jesus. Amados, eu e você precisamos crer na justiça de Deus. Ele nos fez justos, perfeitos. Né? O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu preciso fazer o que? Eu preciso confessar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Né? Declarar quem eu sou em Cristo Jesus. Terceiro pensamento, para nós encerrarmos aqui, nosso tempo já voou aqui. Terceiro pensamento, a barganha do inimigo. O inimigo, o diabo tentava barganhar ali com Jesus. O verso 8 do texto que nós estamos lendo, que diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Aí tocou na adoração. Quando falou em adoração, o diabo caiu fora. Pá, sumiu. Porque sempre o dito, ele quis adoração para ele. Quando Jesus fala, só a teu Deus adorarás, ele caiu fora. Percebe o poder que existe na adoração, querido? O que é adoração? Isso nós estamos fazendo aqui. Adorando, glorificando a Deus, erguendo nossas mãos aqui, cantando, glorificando. Amados, quantas pessoas estão fazendo aliança ali com as trevas, por causa da cobiça. O diabo quer levar o homem a servir mamon, dinheiro, ter ali buscar as coisas desse mundo desenfreadamente. Então, amados, sempre o inimigo quis barganhar com o homem. Ele quis levar o homem a adorar a ele. E Jesus nunca teve dúvida de quem ele era. Eu declaro sobre a tua vida, querido, você é tal qual Jesus. Você não tem dúvida nenhuma de quem você é. Você é filho. Tal qual Jesus é filho, você é filho. Você é filha. Você é herdeiro. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, querido. Amados, tome posse dessa palavra, de quem você é em Cristo Jesus. Não ande ansioso. Mateus 6,25 diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Confie em Deus, traga teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Precisamos declarar sobre as nossas próprias vidas, querido. Seja profeta sobre a tua própria vida. Eu declaro que eu sou filho,
que eu sou herdeiro em Cristo Jesus, sou mais que vencedor, Deus já me deu tudo. Né? Amados, tem tanta coisa aqui, mas não é muito falar. Né? Quero declarar sobre a tua vida, querido. Não aceite sugestões do inimigo, amado. Ele tenta armar cilada contra a tua vida, né? Mas você não vai cair em cilada nenhuma, sabe por quê? Porque você é filho, você é herdeiro, o Espírito Santo está sobre você, há uma autoridade sobre a tua vida. Amém, amados? Quero convidar você. A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.